aplaudir esse nome? Feche seus olhos e dá pra ele alguma coisa especial nessa hora, uma adoração. Sabe, vocês são um tipo raro de igreja. Vocês são pessoas que a gente nomeia de carregadores da presença. Se vocês não sabiam, vão saber. Fala pra alguém do seu lado, fala, sabe o que você é? Você é um carregador da presença de Deus. Vocês são esse tipo de igreja rara que está difícil de encontrar hoje. Pessoas que carregam a presença, que se preocupam com a arca de Deus, que se preocupam em ter delicadeza, em não ter solavancos quando carregam a presença de Deus, de serem gentis com o Espírito Santo. Porque a igreja, nós estávamos comentando isso há pouco, a igreja hoje está cheia de pessoas excepcionais em alguma coisa, cheia de pessoas especialistas em alguma coisa. Nós temos muitos bons cantores espalhados por aí, nós temos muitos bons pregadores, pessoas com performance incrível, mas sabe, carregar a presença de Deus mesmo não é para qualquer um nesses últimos dias que nós estamos vivendo. E nesse lugar a gente consegue perceber, a gente consegue ver o cuidado que vocês têm com a presença de Deus, como vocês amam a presença de Deus, como vocês desejam se aproximar dele. E essa deve ser a especialidade da Igreja de Cristo hoje. Nós não precisamos ser especialistas em mais nada, nós só precisamos saber uma coisa: carregar a presença de Deus, carregar a arca com delicadeza, sem solavanco, ser gentis com o Espírito Santo. E essa especialidade a comunidade simples alcançou. Vocês são especialistas em carregar a presença de Deus. Vocês são especialistas em carregar a arca de Deus. E sabe quem se preocupa com isso? Quem se preocupa em ser gentil com o Espírito Santo, quem se preocupa em ser disponível ao Espírito Santo, acessa coisas no mundo espiritual, acessa certos níveis de autoridade que muita gente de boa eloquência, muita gente de boa performance não acessa, porque quem carrega a presença de Deus carrega o coração do próprio Deus. E sabe, hoje, enquanto eu meditava em algo para compartilhar aqui com vocês, o Espírito Santo falou para mim tão claramente. Ele disse, sabe, a motivação desse ajuntamento de vocês aqui, escute isso, porque eu já vou começar a liberar alguma coisa sobre a vida dessa comunidade, sobre o teu coração nessa noite. O que fez vocês se reunirem aqui, o coração que trouxe vocês aqui, está liberando uma nova chave e um novo tempo para essa comunidade de fé. Deus disse, eles são especialistas em carregar a presença. Eles têm gentileza com o Espírito Santo. Eles se preocupam com os solavancos que a arca pode levar na caminhada. E é por isso que, segundo o coração deles, tem uma nova chave chegando e um novo tempo de liberação de Deus para a vida dessa comunidade. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com você aqui hoje à noite. Porque quando a gente fala de alguém especialista em carregar a presença de Deus, a gente não pode falar disso sem falar de um homem chamado Davi. Se tinha alguém especialista em carregar a presença, se tinha alguém que se preocupava com o que Deus pensava, com o que Deus sentia, esse homem na Bíblia, a referência que nós temos é Davi. Davi que foi o maior rei que Israel já teve. Quando a gente fala o nome de Davi é sinônimo de vitória, de conquista. Davi que foi um dos reis que mais permaneceu no trono, que dele saiu a geração de Jesus. Quantos já ouviram a expressão Jesus, filho de... Nada menos do que isso, quando a gente fala de Davi, a gente encontra. E no texto que eu quero compartilhar aqui com você, se você puder, tiver uma Bíblia aí, se não me acompanhe, que está em 1 Samuel, no capítulo 13. Aleluia! Nesse texto aqui que a gente vai ler agora, nós vamos entender por que esse homem foi tão vitorioso. Por que em meio às
tantas dificuldades que Davi enfrentou, em meio às marcas que Davi carregava na sua história, ainda assim Davi encontrou a aprovação de Deus. Por que que Davi era tão abençoado? Por que que ele prosperou tanto? Davi era um super-herói, o que é isso? Nesse texto aqui nós vamos achar algo muito emblemático de Davi sendo relatado. E sendo relatado pelo próprio Deus, que aqui nesse texto de 1 Samuel 13 está destituindo Saul do trono. Saul está sendo desaprovado para dar continuidade na vontade de Deus para o povo de Israel. Então leia comigo o que está acontecendo aqui para a gente avançar. E eu prometo a você que eu vou ser rápida, porque eu quero que nós tenhamos ainda um tempo de oração para que essa palavra frutifique no teu coração, para que essa palavra seja selada dentro da tua alma. Então vamos lá, 1 Samuel 13, no versículo 13 diz assim: então Samuel disse a Saul, preste atenção: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Você entende o que está acontecendo aqui? Saul, você cometeu uma loucura. O Senhor teria confirmado você nesse trono para sempre sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Diga comigo isso. Segundo o coração de Deus. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você, Saul, não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Aleluia. Eu quero ficar com você aqui nessa frase hoje. Um homem segundo o coração de Deus. O Senhor procurou. Diga comigo para você gravar. Diga: o Senhor procurou. O Senhor buscou um homem segundo o seu coração. E desde então, Deus continua procurando homens e mulheres que Ele possa confiar segundo o seu coração. Sabe, lá no livro das Crônicas nós vamos ouvir Deus falando a respeito de Davi. E essa era a maneira que Deus falava dele. Ele dizia: achei Davi, um homem segundo o meu coração. Lá no livro de Atos também tem uma citação a Davi, que diz que Deus encontrou um homem segundo o seu próprio coração. O que Deus relata a respeito de Davi é um testemunho que eu gostaria que Deus tivesse da minha vida. Como eu gostaria que Deus, quando falasse o meu nome, falasse essas palavras. Quando Ele fala a respeito de Davi, o que Deus está dizendo é: esse homem se parece comigo. Mais do que isso, Ele está dizendo: o coração dele se parece com o meu. Olha que privilégio o olhar de Deus encontrar dentro de mim, dentro de você, um coração parecido com o dele. Essa palavra nos traz um padrão de coração que atrai a Deus. Diga comigo: padrão Davi é um coração parecido com o coração de Deus. Essa é a sugestão para vocês aqui hoje, nesse acampamento, nessa noite. Deus está dizendo para você: procure ter um coração parecido com o meu, porque é esse coração que vai atrair o olhar de Deus para a tua vida. Quando a gente fala de alguém segundo o coração de Deus, quando a gente fala de alguém que tem o coração parecido com o do próprio Deus, quando a gente fala desse padrão, parece um padrão tão impossível, não parece? Parece um padrão inalcançável, mas sabe por que eu amo a Bíblia, gente? Porque a Bíblia, ela revela até as fraquezas, ela revela as falhas dos heróis da Bíblia.
Nem os heróis da Bíblia têm as suas falhas escondidas. Está tudo ali revelado. Está tudo ali para nós, para que nós possamos hoje olhar para esse padrão que está sendo sugerido para você e dizer, é possível, se foi possível para Davi, se o coração de Davi, que cometeu tanta loucura, que cometeu erros que aos nossos olhos humanos não merecem perdão, para mim também é possível. Os erros mais hediondos de Davi estão lá, relatados na Bíblia. E sabe o que eu acho lindo? Que quando Deus fala de Davi lá em Crônicas, quando ele fala, achei Davi, um homem segundo o meu coração, Davi já tinha errado. Davi já tinha caído, mas isso não mudou o que Deus pensava, e mais do que isso não mudou o que Deus via a respeito de Davi. Porque apesar dos erros que Davi cometeu, quando Deus olhava e sondava o coração dele tinha um padrão, era um coração que agradava a Deus, era isso que Deus sabia a respeito de Davi. Hoje eu estou aqui para propor para você uma busca possível. É possível você ter um coração segundo o coração de Deus. Me ajuda a pregar e fala isso para alguém do seu lado. Fala, é possível ter um coração segundo o coração de Deus. É possível. Com todas as suas limitações, com as falhas que a gente carrega, Deus continua procurando homens e mulheres que tenham um coração parecido com o dele. E no final, não é sobre o que você veste, não é sobre o seu comportamento, não é sobre o que você fala, não é o quão bom você é, não é o quão penitente você é, não é quantas horas você passa de joelhos. No fim das contas, o que vai interessar para Deus é o que você carrega dentro do teu coração. Ele que sonda, esquadrinha pensamentos e sentimentos, está olhando. Eu tenho um aviso de Deus para você. Ele está olhando para dentro do teu coração agora mesmo. Ele não está interessado na roupa que você colocou, ele não está interessado na performance do louvor que você traz. Ele está olhando e sondando o teu coração agora mesmo, e ele está dizendo, eu estou buscando homens e mulheres com um padrão, com um coração parecido com o meu. Que Deus possa olhar para dentro de você hoje e encontrar algo. Que Ele possa olhar para dentro de você hoje e identificar esse padrão de um homem, de uma mulher que é segundo o coração de Deus. Mas sabe, eu quero falar algo com você aqui que vai mais além. Deus, quando fez uma aliança com Davi, e Ele fez uma aliança eterna com Davi, por causa de um desejo que Davi tinha no coração dele. Porque quando Deus encontrava o coração de Davi, Deus encontrava uma motivação lá dentro. Diga comigo, motivação. Deus encontrava uma motivação dentro do coração de Davi. Lá no Salmo 132, no verso 3, nós vamos encontrar um relato de, virou até louvor que nós cantamos, vocês também devem conhecer. Um louvor que diz, eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Essa era a motivação da vida de Davi. Olha só o Salmo 132, do verso 3 em diante. Salomão está escrevendo aqui, está repercutindo algo que acompanhou Davi durante toda a sua vida, e um sentimento que agora ultrapassava uma geração e chegava no coração de Salomão. E ele dizia assim, eu não entrarei na minha tenda, nem me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Olha qual era a missão de Davi. Olha no que ele empenhava a sua vida. A despeito das falhas que ele cometeu, o que ele queria, o que o coração dele desejava, era preparar um lugar onde Deus pudesse habitar com a sua presença poderosa. E o que eu estou tentando fazer você entender aqui é que
tudo que Deus confiava a Davi, tudo que Deus permitiu Davi viver, só pôde acontecer porque Deus olhou para dentro dele e encontrou um padrão, um coração parecido com o meu coração. O cântico da vida de Davi era: eu só quero a tua presença, eu só quero a presença de Deus, eu não preciso de mais nada. Davi sonhava com um lugar onde Deus pudesse habitar. Davi sonhava de um lugar onde Deus pudesse se relacionar com o povo, e foi por isso que ele foi tão abençoado e tão bem sucedido em tudo que ele fazia. Sabe, eu posso imaginar Davi lá no pasto, escondido, cuidando das ovelhas, e Deus encontrando esse desejo dentro dele. Ele dizia: um dia eu vou construir um lugar onde Deus possa se manifestar. Um dia eu vou construir um lugar. E Deus olhava para isso, e enquanto Saul estava se perdendo no poder, enquanto Saul estava se embriagando nas riquezas, estava desobedecendo a voz de Deus, estava se perdendo naquilo que o próprio Deus permitia que ele tivesse, tinha um carinha, tinha um menino com um desejo queimando no coração: um dia eu vou construir um lugar para a presença de Deus chegar, eu quero esse lugar para Deus habitar. E foi por causa dessa motivação no coração de Davi que ele se tornou rei de Israel. Deus não encontrou mais nada de bom nele. O que Deus precisava era um coração que amava a presença dele. O que Deus precisava era a motivação correta para fazer daquele menino do pasto o rei mais poderoso de Israel. E sabe qual foi a primeira coisa que Davi fez quando ele se tornou rei? A preocupação de Davi qual era quando ele se tornou rei? O que tinha dentro do coração desse menino? Ele queria a arca da aliança. Ele queria a presença de Deus. A arca que representava a presença de Deus é a primeira missão de Davi. Ele diz: eu vou para cima, porque agora que eu sou rei, eu não governo se a presença de Deus não estiver aqui comigo. Eu estou fazendo essa citação para você ver o empenho que Davi tinha em cumprir o desejo que originou a aliança dele com Deus. Ele se empenhava para fazer acontecer aquilo que ele sabia que agradava a Deus quando Deus olhava para ele. E aqui escuta o que Deus vai falar, porque olha, muitas vezes a gente não se dá conta do que Deus está fazendo e por que Deus está fazendo. Mas gente, quando Davi se tornou rei, ele ganha uma consciência. E ele diz: olha, não sou eu quem vai governar Israel. Não sou eu quem vai conduzir esse povo. Quem vai governar e conduzir esse povo é a presença de Deus, e eu vou atrás dela, porque sem a presença de Deus eu não faço nada. Israel, a partir daquele momento, tinha um compromisso: ia ser governado pela presença de Deus. Sabe o que Davi sabia? Ele sabia: Israel não é meu, o trono não é meu, o poder não é meu, é Deus que vai conduzir a partir de agora, porque eu vou imediatamente atrás da presença de Deus, porque sem essa presença no meu governo, não vai acontecer nada de diferente do que tem acontecido até agora. Quando ele ganha essa consciência, ele vai atrás. E o que agradava o coração de Deus era essa dependência que Davi tinha da presença dele. O que Davi entendeu, e por isso ele foi tão abençoado, é que nada era sobre ele, bispo. É que ele só estava naquela posição porque Deus permitiu que ele estivesse naquela posição. E se ele não tivesse a arca com ele, e se ele não tivesse a presença de Deus com ele, ele sabia que ele ia ser um fracasso como rei. E é por isso que ele sai imediatamente atrás da arca.
E o que Davi está dizendo quando ele foi buscar a arca, sabe o que é? Ele está mostrando para o povo, ele está dizendo: a partir de hoje, nós vamos invocar aqui, que seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Seja feita a vontade de Deus, que o céu venha para nós, através da presença de Deus. Esse eu estou te apresentando aqui, o coração de Davi e as motivações de Davi, para você entender por que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aqui nós chegamos no ponto, por que Deus quer te fazer entender isso? Porque Deus quer liberar coisas novas, bispo. Porque Deus quer liberar um tempo novo na tua vida. Deus quer liberar uma chave de autoridade para você, para a tua casa e para o teu ministério. Mas essa chave de autoridade só chega nas mãos de homens e mulheres onde Deus encontra esse padrão ou um coração parecido com o coração dele. Sabe que Davi, além de tudo que ele teve como vitória, além de toda a história que você conhece, além de tudo que você já ouviu falar a respeito de Davi, é liberado para ele, bispa, uma chave de autoridade. E não é qualquer chave, não. A chave que foi liberada para Davi tinha um nome dele. Uma chave que representava autoridade. Uma chave que representava poder. Que representava governo, que representava domínio. Quantos já ouviram falar aqui na chave de Davi? Quantos já ouviram falar? Levanta a sua mão. Porque essa é a chave que Deus tem para liberar para essa comunidade. Essa é a chave que Deus tem para liberar para você que veio aqui buscar algo novo de Deus. Para você que veio aqui acessar algo novo do céu. Por causa do coração de Davi. Eu quero que você leia comigo Apocalipse, no capítulo 3, você vai entender o que essa chave carrega. A chave que tem o nome de Davi. Apocalipse 3, no verso 7, Deus está falando com o anjo da igreja de Filadélfia. Ele está mandando um recado para esse anjo. E ele está dizendo ao anjo da igreja em Filadélfia: escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que a chave de Davi faz? Ela abre e ninguém pode fechar. E o que ela fecha, ninguém pode abrir. A chave mais desejada do céu leva o nome de um homem por causa do coração que Deus encontrou nesse homem. A chave que abre portas que ninguém pode fechar, que fecha portas que ninguém pode abrir. Eu estou falando que essa chave leva o nome de Davi por causa do coração dele. Quantos querem essa chave de autoridade aqui? Levanta sua mão. Então diga assim comigo: para ter essa chave, eu tenho que ter um coração segundo o coração de Deus. Agora diga comigo: dependência, obediência e paixão pela presença. É isso que vai liberar essa chave na tua vida. É isso que vai trazer mais autoridade, mais poder de Deus para a tua vida, mais comunhão com Deus. Uma chave que foi usada com muita sabedoria por Davi, que dava glória a Deus e não trazia glória para os homens. Essa chave de autoridade tem um segredo. Toda chave carrega um segredo. Essa chave de autoridade carrega esse segredo nela: dependência, obediência e paixão pela presença de Deus. Se você conseguir alinhar o teu coração com essa expectativa do céu a teu respeito hoje, você vai terminar esses dias de imersão aqui, carregando com você essa chave de autoridade, essa chave de poder. Estabelece um trono para Deus no teu coração, querido. Estabelece, diga para Deus que seja feita a tua vontade. Diga para Ele: eu não vou a lugar nenhum se a presença do Senhor não for comigo, porque esse é o sentimento que um coração, segundo o coração de Deus, tem que ter. Sabe, eu vejo Davi pensando em Deus em tudo.
até nos utensílios do tabernáculo. Quando Davi monta o tabernáculo, ele escolhe um lugar estratégico para montar o tabernáculo. Ele coloca o tabernáculo no meio de Israel. Sabe por quê? Porque ali ele apontava para algo. Ele diz: agora quem está no centro de Israel aqui tem nome. O nome dele é Deus. É a esse Deus que nós vamos adorar. Quando você chegar na tua casa, quando você sair desse ambiente que você está imerso aqui, estabelece um trono para Deus lá bem no meio da tua casa, querido. Estabelece um trono para Deus lá e deixa Ele governar. Aleluia, mas deixa eu voltar na chave aqui, porque eu tenho certeza que foi isso que eu vim fazer aqui hoje à noite. Porque essa chave está disponível. Diga comigo, a chave de Davi está disponível. Fala com mais fé, a chave de Davi está disponível. Quem quer pegar, levanta a mão para o céu bem alto. Ela está disponível. Sabe onde está essa chave hoje? Quem arrisca me dizer? Eu vou te mostrar na palavra onde essa chave está hoje. Em Mateus, no capítulo 16, eu vou ler para você. No verso 19, preste bem atenção. Porque essa chave vai cair na mão de alguém aqui hoje. Eu estou crendo muito nisso. Mateus 16, 19 diz assim: eu darei a você as chaves do reino do céu. Presta atenção, comunidade simples, porque isso é profético para vocês aqui hoje. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Escuta isso que eu estou te falando. A chave do reino hoje, sabe onde está, bispo? Nas mãos da igreja de Cristo. Ele estabeleceu esse poder de governo. Ele estabeleceu essa autoridade para a igreja de Cristo na terra, que tem o poder de pegar a chave do reino dos céus e ligar coisas aqui, ligar do céu para a terra, ligar da terra para o céu e desligar também coisas da terra para o céu e do céu para a terra. Essa chave está disponível, querido. E sabe, é por isso que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Porque nós temos as chaves, inclusive da porta do inferno. Nós temos essa chave. A oração entra lá, bispo, como uma chave e tira almas de dentro do inferno e resgata vidas de dentro do inferno. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que tem uma chave de autoridade disponível para você. Está na sua mão, você só precisa aprender a usar com fé. Você só precisa aprender a usar essa autoridade que Deus já derramou. Aleluia, essas chaves estão nas mãos da igreja. E tem um segredo para isso. Dependa de Deus. Obedeça a Deus. Deus fez uma aliança eterna com Davi por causa da dependência dele. Por causa do amor que ele tinha pela presença de Deus. Deus conhece o seu coração, querido. Você já ouviu isso tantas vezes. Mas tem hora que a gente não faz conta disso. Tem hora que a gente põe uma aparência legal. A gente põe uma performance legal. Mas Deus conhece o som do teu coração. Como Ele conhecia o coração e as intenções de Davi, Ele conhece o meu coração, as minhas intenções em estar falando com você aqui hoje. E Ele conhece as suas intenções, as suas motivações em estar me ouvindo aqui hoje. Ele sabe o que você está falando. E é por isso que Ele sabe para quem Ele entrega essa chave. Ele ouve conversas que ninguém mais ouve. Ele vê coisas que ninguém mais vê. E sabe, esse padrão de Davi foi do começo até o final da vida dele. Lá no final da vida de Davi, a gente vai ver ele lá confortável, morando no palácio. Vai ver ele desfrutando de coisas que o próprio Deus permitiu que ele tivesse. E ele continuava preocupado com uma coisa: onde Deus vai morar? Aquilo que moveu o coração de Deus, que inclinou o coração de Deus para Davi no início de tudo, no fim de tudo continuava queimando dentro do coração dele. A Bíblia diz que ele está numa conversa com Natã no palácio uma noite.
E ele está desfrutando de um tempo de descanso já. Já é o final da vida dele. E ele está falando com Natan, que um dia apontou o dedo na cara dele e disse: Davi, você é pecador. Davi, você está escondendo coisas de homens, mas de Deus você não esconde nada. Davi, Deus sabe o que você fez e Ele conhece o seu coração. O mesmo Natan, no final da vida de Davi, estava conversando com ele. E ele disse para Natan: Natan, está tudo lindo aqui, mas eu tenho uma missão. Eu preciso que Deus tenha um lugar para habitar. Esse foi o motivo da aliança de Deus comigo, e eu não posso morrer sem ver isso acontecer. E sabe, Natan até dá um empurrão nele e fala: então faz, Davi. Você tem condições para fazer, cara. Vai lá, faz o que você tem para fazer. E a Bíblia diz que Natan está indo embora. E Deus fala para ele: volta. Volta, porque você falou coisas para Davi do seu coração. Vai lá e fala para ele isso, isso, isso. Quando você vai ler o texto, eu não vou discorrer aqui. Parece que Deus está bravo com Davi. Parece que Deus está indignado com Davi. Ele diz: Davi, quando foi que eu pedi para você um lugar? Quando foi que eu pedi para você fazer isso? Por que você está preocupado com a minha presença que anda em tendas por aí? E parece que Deus está indignado, mas quando você vai vendo o diálogo, você logo vai perceber que o que está acontecendo ali é um Deus surpreso com a atitude de um homem que poderia estar descansando, mas tinha um coração segundo o coração de Deus, que não dava descanso para ele e que ainda estava preocupado em saber aonde a presença de Deus vai habitar, aonde eu vou colocar a presença de Deus. O padrão Davi estava intacto no final da vida dele. E eu vim aqui hoje colocar essa mensagem simples no seu coração, querido, para dizer para você: não surpreenda os seus bispos, não surpreenda os seus pais, não surpreenda os seus amigos, surpreenda a Deus com o seu coração. Surpreenda a Deus com o que Ele vai encontrar, quais são as motivações, porque Deus está buscando ainda a gente dentro desse padrão. E sabe o que eu quero terminar dizendo para você? Que Davi acertou o alvo. Ele acertou o cerne do coração de Deus quando ele discerniu qual era o desejo eterno de Deus. Porque há um desejo no coração de Deus desde que Ele formou o mundo. Há um desejo no coração de Deus que fez com que Ele enviasse Jesus para a cruz do Calvário. E Davi discerniu isso, porque o desejo eterno de Deus é habitar entre nós. Tudo que Deus quer é encontrar uma comunidade simples, louca pela presença dEle. Tudo que Deus quer é encontrar seres humanos gratos pela cruz do Calvário. O desejo eterno de Deus é habitar entre nós. Deus quer um lugar entre nós para habitar. Queridos, eu vim aqui com essa missão de liberar sobre você essa palavra, de te informar de algo que Deus está fazendo nesse momento. Ele está buscando corações segundo o coração dele, para liberar essas chaves poderosas de autoridade, para dar nas mãos de homens e mulheres que vão honrar e glorificar o nome dele, que vão cuidar da igreja de Cristo na terra. Essa autoridade que liga coisas nos céus, que desliga coisas na terra. Isso é o que Deus tem para vocês nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque eu já coloquei no teu coração o que Deus quer. Eu já coloquei no teu espírito o que Deus quer, e agora você vai precisar sondar o teu coração. E agora, mais do que uma canção, você vai precisar dar para Ele. Você vai precisar sondar o teu coração e ver se tem um padrão aí. Se tem um padrão Davi aí dentro do teu coração. Porque às vezes a tua vida está um caos, porque o governo não está completamente nas mãos do Senhor. Porque às vezes você ainda não conseguiu desligar coisas que você gostaria de desligar. Porque você até tem a chave, mas perdeu a autoridade, porque o teu coração está fora do padrão de alguém que pode usar essa chave. Então nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos e sondasse o seu coração. Sondasse as suas motivações. Sondasse as suas intenções.
E eu queria, se eu puder, chamar aqui o meu marido, o bispo, para conduzir uma oração que vai nos ajudar a identificar esse padrão dentro de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Põe sua mão no seu coração, meu irmão. Vê se há em mim. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e me levanto. Ainda a palavra nem me surgiu à boca e tu já sabias. Se eu montar minha cama no alto do monte ou à beira de um abismo, tu lá estás. Porque tu me entreteceu no ventre da minha mãe. Senhor, eu olho para mim e vejo alguém preocupado com os seus próprios projetos. Eu olho para mim e vejo alguém completamente comprometido com suas próprias causas. Mas hoje nós fomos esbofeteados pela tua palavra. O Senhor tem uma chave para nós. E o Senhor tem uma nova causa para nós. O Senhor tem um propósito para nós. Buscai ao reino em primeiro. Busque um lugar para minha arca. Busque um lugar para minha presença. Acomoda a minha presença. Pensa no êxito da minha palavra. Se compromete com o sucesso do meu reino. Porque ao que foi dado, muito será requerido. Mas ao que tem, mais se lhe dará. Deus, hoje nós nos comprometemos a priorizar a tua presença. O Senhor não nos deu essa chave à toa. Minhas mãos não pesam com esse molho de chaves à toa. O chaveiro não fez esse segredo à toa. O Senhor nos deu essa chave para abrir portas que ninguém pode abrir e acessar os tesouros da escuridade. O Senhor nos deu o segredo que abre as portas até as do inferno, porque é lá que estão guardados, detidos, sequestrados almas, e essa comunidade recebeu a capacidade de enfiar a chave e de virar e destrancar e abrir a porta e recolher os cativos, porque uma unção caiu sobre esse povo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós, pelo que nos ungiu para libertar cativos das prisões, para abrir os olhos dos cegos e restaurar os contritos de coração, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da prestação de contas do nosso Deus. Chegou o tempo do teu povo proclamar em alta voz. O Senhor está amplificando a sua voz simples. Pentecostes significa amplificação de som. Pentecostes significa um aumento no nível da influência. Talvez houve um dia uma chave chamada chave de Davi, por causa de coração de Davi. O segredo da obediência, o segredo de se importar com a presença. Mas haverá o dia, e esse dia está chegando, em que o chaveiro dos céus está preparando um novo segredo, e a chave será chave de simples. Vocês vão descobrir um jeito de abrir portas que ninguém abriu ainda na obra da evangelização. Vocês vão ganhar loucos, perdidos para Jesus na adoração. O estilo de vida de vocês não foram chamados para fazer uma religião prosperar. Vocês foram chamados para transmitir um estilo de vida que os céus deu para vocês. Uma cultura dos céus caiu sobre vocês, porque a chave que abre as portas mais impressionantes, as portas mais impenetráveis, é a mesma chave que vocês acessam a sala do trono e trazem de lá mistérios espirituais para este tempo presente.
Se Pentecoste significa amplificação do som, Deus está dizendo hoje, uma trombeta está sendo posta na boca desse povo, e a voz de vocês será ouvida de uma forma escandalosa, porque o que aconteceu naquele cenáculo parou a cidade de Jerusalém. Deus está dizendo, aleluia, simples, vocês vão falar, e o som de vocês vai destrancar portas. Deus deu uma amplificação para os bispos de vocês, um nível de influência nacional, mas isso agora está caindo sobre a igreja, e a igreja vai falar alto a partir de hoje, porque vocês vão voltar desse retiro, dessa imersão, com o volume e os decibéis estão lá em cima. Deus está equalizando o som dessa igreja e vai fazer você gritar alto, e vocês vão abrir chaves, vão abrir portas através da frequência do som que vai sair da boca de vocês. A bandeira desse país desbotou, mas a Bíblia diz que a igreja é luz do mundo e sal da terra. Deus está dizendo, vocês vão devolver o amarelo, o verde e o azul para a bandeira do país de vocês, porque a igreja tem esse poder e essa capacidade de temperar. Se aproprie da chave hoje. Levante a sua chave aí. Se você tem uma chave, pega ela profeticamente e levanta. Se você tem uma chave, imagina uma chave na sua mão. Levanta a tua chave aí e diga, eu tenho acesso, eu tenho autoridade, eu tenho influência, eu vou abrir as portas, portas de ferro, trancas de ferro, portas de bronze, tesouros da escuridade. Diga, eu vou penetrar, eu vou avançar, vou entrar em lugares inacessíveis. Deus está me dando acesso a corações, a geografias, a lugares. Eu vou ser pioneiro, eu vou começar, e outros darão continuidade, em nome de Jesus. Deus é comigo, e Ele me deu autoridade. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia, exalte o Senhor, bendiz o nome dEle. Só o Senhor é Deus, glória a Deus.